O Adelino entrou para a Seara Nova em outubro de 73, se bem estou recordado, onde desempenhou funções até ao 1º de maio de 74. Pelo que trata-se de um período fundamental da história da revista. Quer-nos contar como foi convidado e o que encontrou na Seara? Sim, uns meses antes eu tinha vindo a Portugal, eu estava na Alemanha, em Colónia, na Deutsche Welle, tinha vindo a Portugal e tinha tido um encontro, não sei se na opinião, enfim, nos sítios onde havia tertúlias, onde havia encontros, assim, pessoas, tinha tido um encontro que me proporcionou uma conversa com uma, então, jornalista no Diário de Notícias, Leonor Martins Simões, que, aliás, era colaboradora, virá a ser colaboradora também, não sei se na altura já era, mas estava ligada a pessoas ligadas à Seara Nova. E nessa conversa, a certa altura, eu manifestei-lhe a vontade. Eu estava há 4 meses na Alemanha, na Deutsche Welle, tinha ido para lá porque não encontrava emprego em Portugal, tinha sido proibido de trabalhar na Rádio Renascença e só sonhava em regressar a Portugal. A secção portuguesa da Deutsche Welle, eu teria preferido ir para a BBC, não fui aceito na BBC, enfim, escrevi para várias estações de rádio e quem me respondeu e quem me aceitou foi a Deutsche Welle. Eu era o primeiro profissional de rádio que ia para lá e, portanto, eles estavam interessados nisso. E eu tenho boas recordações, mas, na verdade, o meu coração estava em Portugal. E disse-lhe, olha, se eu arranjasse um emprego em Portugal, eu vinha logo. E para aí, 1 ou 2 meses depois, recebi um telefonema do Fernando Correia, que era, então, não sei se ainda era jornalista no Diário Popular, se já era no Diário de Lisboa. O Fernando Correia disse, olha, a Leonor disse-me que eu tenho uma proposta a fazer-te. Queres vir para a Seara Nova como secretário de redação? Eu disse-lhe, eu tinha estado com o Fernando Correia num curso dado no Diário Popular, criado por Francisco Pinto Balsemão, um curso pós-laboral. Tinha havido um concurso, apareceram imensos, 100 e tal candidatos e foram, enfim, foram selecionados alguns e eu era desse grupo, com o Fernando Correia e com outros, alguns já ligados à imprensa, outros menos ligados. E, portanto, eu conhecia bem o Fernando Correia desse percurso comum do curso do Diário Popular. Eu disse-lhe, eu não sou um homem da imprensa escrita, sou mais um homem da rádio, o que é que eu tenho que fazer? É uma pequena redação, no fundo receberes as colaborações, falarmos, escreveres algum texto. E eu disse, mas eu vou já. E então, em setembro de 1973, perguntei, eu estava há 9 meses na Deutsche Welle e era bem tratado. Até me chamavam, deram a categoria de Geobener Redakteur, que era redator principal, quer dizer, que era uma coisa da secção portuguesa, que era até uma coisa excessiva, não é? Mas disse-lhes, eu gostava muito de voltar a Portugal e tal, e recebi a melhor compreensão. E autorizaram-me, não é, ao fim de 9 meses, a vir embora. E eu vim. Ainda fiz a minha última reportagem, eu fazia lá reportagens, crónicas, e a minha última reportagem tinha sido nas ruas de Colónia, no dia a seguir ao golpe de Estado do Chile, de Pinochet. Eu fui com um gravador, uma Uher, que é uma coisa muito importante, porque depois volto a usar uma Uher profissionalmente, no dia 25 de abril de 1974, com uma Uher da redação da Deutsche Welle, fazer a reportagem nas ruas ao pé da Catedral de Colónia, que era extraordinária. E vinha a multidão, eram muitas pessoas, talvez 2 ou 3 mil pessoas, a gritar. Eu sabia um pouco de alemão, tinha estudado no liceu, porque era de Direito, tinha estudado, e lá ia traduzindo. E nunca mais me esqueço aquela sensação de felicidade que é poder dizer em português, as emissões eram em português, para um microfone, dizer assim, abaixo o fascismo, gritam os manifestantes contra o golpe de Pinochet ontem. Dizer em português abaixo o fascismo e saber que naquela noite, na emissão para Portugal, em português, há pessoas em Portugal que vão ouvir um repórter a dizer abaixo o fascismo, não é? É qualquer coisa de extraordinário. Bom. Depois entrou na Seara em outubro. E, portanto, pergunta-me o que é que faz um secretário de redação
Um secretário de redação, nas redações de jornais diários, faz imensamente mais coisas do que isso. Ali, a redação era o Fernando Correia, era o António Reis, que estava na altura na tropa, mas que ia lá todos os dias. Depois havia mais colaboradores do que podemos falar, mas, na verdade, o que eu fazia era assim uma espécie de... Eu recebia as colaborações, os colaboradores, porque aquilo era feito essencialmente de colaboradores. Recebia os textos, via os textos, penso que os dava ao Fernando Correia, porque era ele que era o chefe de redação, não é? A ler e tudo isso. Eram mandados para a censura, recebíamos da censura, não é? E depois a paginação e tudo isso era feita por Fernando Correia. E eu, a pouco e pouco, naqueles meses que se seguiram, comecei também a dar o meu contributo, digamos, e como a minha especialidade era rádio, escrevi ainda algumas 3 textos, acho eu, 3 críticas ou 4, talvez, de rádio, mas fazia um outro trabalho. Que esse é inesquecível para todos aqueles. Eu julgo que para os leitores, não por mim, porque era uma coluna histórica, que era factos e documentos. Era aquilo que eu, como leitor dos anos anteriores da Seara Nova, ia sempre, primeiro ia só aos factos e documentos, porque os factos e documentos é uma rubrica extraordinária, onde se põem coisas que já foram censuradas e, no entanto, devido, como é que eu ia dizer, à subtileza, que era absolutamente necessária para o exercício profissional da comunicação escrita, não é? Devido à subtileza, à paginação, à sequência, à escolha de tudo isso, se fazia uma espécie de statement, quer dizer, os factos e documentos eram factos e documentos já conhecidos e já publicados, e que publicados, porque tinha esta característica essencial. A comunicação, a mensagem, não é só aquilo que se diz. É também o contexto em que é dito. E um dos contextos também é o contexto do veículo de comunicação. Um mesmo texto, publicado no Diário da Manhã, que era um porta-voz do regime, ou mesmo no Século, e publicado na Seara Nova, o mesmo texto, ao ter um contexto diferente, tem um significado diferente. Sobretudo também porque é lido por olhares diferentes. Num jornal de direita, a interpretação é uma, e num jornal de esquerda a interpretação é outra. Eu vou dar um exemplo. Nunca mais me esqueci. Se calhar há no site da Seara, não sei se tem esse, há alguns discursos. Uma das coisas que nós gostávamos de fazer eram os discursos do então venerando chefe de Estado, Almirante Américo Tomás. Eram discursos absolutamente procurados, não é? Porque tinham sempre qualquer coisa de profundamente triste, porque ele era um mau orador, porque ele era um infeliz na comunicação, e, portanto, era normalmente objeto de escárnio e logo de maldizer. E há um discurso qualquer que ele faz, há 2 ou 3, não vou aqui agora referir porque são amplamente conhecidos, mas há um discurso qualquer que ele faz por esses meses, janeiro, fevereiro, março, não sei se na Guarda, se noutra cidade, faz um discurso em que diz para as pessoas que olhavam com este olhar crítico já, porque Américo Tomás era sinal de alguma coisa ridícula que vinha lá, quem olhava assim, lia assim, não é? E, portanto, eu selecionei um discurso de Tomás, que tinha vindo, no Século, podia ter vindo, portanto, estava já censurado. Aliás, à partida não era censurado o discurso de Tomás. À partida. E, portanto, naquela leva de textos daquele mês, eu mandei esse facto, esse documento, que era verdadeiramente um facto também, e que era um facto que ficava muito bem ali no meio daquilo tudo. E veio cortado pela censura. E, portanto, isso é absolutamente extraordinário. É uma experiência, para mim também, até para as minhas reflexões, não é? É uma experiência extraordinária. Portanto, o meu contributo, digamos, para aquilo que hoje se pode ler na história da Seara Nova é pequeníssimo. 3 textos de crítica de rádio e factos e documentos que não estão assinados, porque era todos nós que fazíamos.
Mas tem uma noção de como é que observou, mais exatamente, como é que a redação, no fundo, funcionava, quem eram os redatores mais assíduos, mais... Sim, sim. mais António Reis, proeminentes, não é? António Reis, que eu conhecia já desde o final dos anos 60, não é? Em colóquios e tudo isso. António Reis, apesar de estar na tropa, estava numa unidade que haveria de tomar a RTP no Lumiar no dia 25 de Abril. Era aspirante miliciano na altura. António Reis ia lá todos os dias à tarde, não é? Souto Maior-Cardia, eu não sei se ia todos os dias, mas era também uma presença constante. Depois havia na hierarquia, de que eu dependia diretamente, havia o diretor adjunto e o chefe de redação. O chefe de redação, Fernando Correia, de quem já falei, era aquele a quem eu entregava os textos, não é? Para lhe dar caminho, porque era ele que paginava e tudo isso, não é? E fazia a seleção. E, por outro lado, havia alguém com quem... Mas o Fernando Correia não ia lá todos os dias, julgo até por causa de questões relacionadas com as suas obrigações no jornal onde trabalhava. Com quem... O meu superior hierárquico, digamos, era o diretor adjunto José Garibaldi. Ele, o diretor, o professor Rodrigues Lapa, vivia em Águeda, julgo eu, e era raro vir a Lisboa. Eu vi-o talvez uma ou duas vezes, em reuniões, enfim, em encontros. Era uma pessoa consideradíssima. Mas na Seara havia duas componentes. Havia a revista, não é? Da qual, como eu disse, o responsável principal executivo era Fernando Correia, como chefe dessa redação, que não tinha redatores, tinha colaboradores e tinha um ajudante, não é? Que era eu. José Garibaldi era mais da outra estrutura. Uma delas era da editora Seara Nova, que tinha um trabalho de edição extraordinário. E todos os dias, a campainha que tocava, a maior parte das vezes, era de tradutores que iam levar traduções e que iam ao José Garibaldi. Não é? Portanto, estas são as pessoas com quem eu contactava, digamos, diariamente. Esses eram, digamos, para mim, o mundo cotidiano nestes meses. Depois havia colaboradores externos, não é? Colaboradores externos. Desses colaboradores externos, há três. Há três nomes com quem eu contactei, ou que contactavam, com quem eu contactei por dever de ofício, não é? E, portanto, que me ficaram na memória. Havia dois jovens, um crítico de cinema, julgo que era ali que ele dava os primeiros passos, que era o João Lopes. E um outro, que era um jovem que eu penso que tinha acabado, ou estava a acabar o curso de Direito, que era o José António Barreiros. Eles iam lá, foram lá algumas vezes e, portanto, eu conheci-os lá, não é? Levar os seus textos de cinema, e o outro não me lembro, o José António Barreiros não me lembro exatamente sobre o que era, mas, na verdade, eram dois dos jovens com quem eu me lembro de ter contactado e de quem fiquei, digamos, no fundo, foi aí que eu os conheci. Depois havia o Sam. O Sam era uma figura absolutamente extraordinária, presente todos os meses e presente também. Ele talvez fosse o campeão, nunca fiz esse estudo, vocês é que devem fazer, mas provavelmente naqueles meses terá sido o homem mais vítima da censura, não é? Quer dizer, os seus desenhos, os seus cartoons, não é? Quer dizer, eram realmente extraordinários. E para mim era sempre um prazer ler. Portanto, estas são as figuras da minha redação. Quer dizer, eu recebia essas coisas, não é? E também recebia muitas vezes e fazia depois a entrega ao chefe de redação das coisas que estavam cortadas. Portanto, isto é a redação, como disse, era uma redação inexistente do ponto de vista daquilo que era as redações, digamos, dos jornais profissionais. Não é? Porque isto também era uma revista mensal. Depois há as outras figuras, que são as figuras, digamos, tutelares, que eram já da seara histórica, da seara, talvez, como é que eu hei de dizer, da seara onde talvez se começasse a haver momentos de maior tensão e que me escapavam. Eu não era um seareiro, eu era um empregado da Seara Nova, tinha sido um leitor da Seara Nova,
como aliás do Tempo e o Modo. Mas, portanto, eu era leitor da Seara Nova antes de ser trabalhador da Seara Nova, mas eu fui trabalhador da Seara Nova e não fui da estrutura da Seara Nova, não é? Portanto, mas há figuras que passavam por lá, não é? Umas mais, outras menos. Ainda nos colaboradores, o Silveira, o Pedro da Silveira ia lá muito. Ele era Depois li recentemente algumas coisas que deram aí uma... Para mim, era um homem, era um comunicador extraordinário, tinha sempre muita graça, as charlas dele, não é? Sempre que ia lá havia sempre uma conversa, e era uma conversa com muitas histórias. Portanto, o Pedro da Silveira era uma figura que para mim era uma figura daquelas que era interessante receber na Seara Nova, quer dizer, as tardes ficavam mais interessantes com... Depois havia outras figuras que eu fui conhecendo, mas que eram mais desse lado outro que não passava por mim, não é? De outras instâncias, não é? Blasco Hugo Fernandes, o Lindim Ramos, o Piano do Nascimento, o Vasco Martins. Portanto, eram figuras... E lembro-me de uma noite que eu gostaria de saber do que é que foi, mas de certeza nem sei porque é que eu estava lá. Sei que houve uma noite em que havia uma reunião muito importante e que provavelmente o Fernando Correia me disse: era bom tu estás lá, se calhar até para perceber algumas coisas do que se passava lá. Mas eu realmente não me lembro o que é que ficou da reunião. Só me lembro de eu próprio. Isto foi no inverno, porque está a ver, foi entre outubro e 25 de abril, tem sido no inverno. Há uma figura, eu fui abrir a porta, calhou-me ir abrir a porta. Eu estava lá, se calhar, para abrir a porta, admito até. Eu vou abrir a porta. Bom, e, portanto, para mim, aqueles contactos, eu não era um homem de partido, não era um homem de coisa, era um jornalista, não é? E gostava muito das tertúlias, dessas coisas, frequentava algumas. Mas, portanto, todas estas figuras, para mim, eram figuras históricas, figuras tutelares, do mundo, no entanto, que eu não habitava. Que eu habitava quase como o fulano que vai lá e pede uma declaração, não é? E que gostava de ouvir aquelas declarações. Bom, portanto, lembro-me que nessa noite, talvez de inverno, certamente de inverno, ou fria, eu abrir a porta e me aparecer uma figura, portanto, ao meu olhar, não é? De uma figura de alguém com uma pera e com um gorro preto, daqueles gorros soviéticos, não é? Que a gente via quando via notícias da União Soviética, não é? Do frio. E a primeira imagem que aquele rosto me deu, assim, parecia o Lenin. O Lenin era pequeno e gordo, segundo a gente vê das fotografias. Este era magro e alto, mas eu não lhe vi nem a magreza, nem a altura. Eu vi-lhe o rosto. E naquele contexto, que era um contexto de alguma clandestinidade, de alguma luta contra o fascismo, eu achei natural que o Lenin fosse lá visitar. Era o Lopes Cardoso. Quer dizer, a quem eu não conhecia pessoalmente, não é? Portanto, para mim, essa outra seara, a seara dos Ulpianos, dos Vasco Martins, a seara daquele digladiar já de posições e tudo isso, veio ao de cima neste sentido. Isto aqui é uma coisa onde até o Lenin pode vir a uma reunião. Portanto, essa é a minha memória nesse sentido, dessa seara onde eu trabalhei, e como viu, trabalhei na mais humilde das funções, que é receber textos, escrever se por acaso tenho alguma coisa a dizer que os outros não dizem, que é da minha especialidade, eu era o único ali talvez que pudesse falar de rádio, não é? E fazer os factos e documentos para minha satisfação, já não de leitor antigo, mas agora também de colaborador desses momentos, que eram momentos extraordinários na leitura da Seara. Mas assistiu também a uma espécie de conferência de imprensa informal sobre os acontecimentos do 16 de março com jornalistas estrangeiros, não foi? Sim, essa é talvez... Esse é o outro lado. É o outro lado que só pelo facto de ter estado na Seara eu pude viver e, no entanto,
é talvez o princípio da minha experiência como profissional e como cidadão mais rica. Ali começa o meu 25 de Abril, sem eu saber. Não sei se foi a 18, se foi a 19 de março de 1974. Só sei que naquele dia, quando eu chego de manhã à Seara, ou ao fim da manhã, a senhora que abre a porta, que era também a senhora da limpeza, cujo nome infelizmente eu não conheço, mas era uma pessoa com havia duas pessoas, dois empregados, não é? Com quem eu todos os dias trabalhava, não é? E ela disse-me assim, olha, o sítio onde o senhor trabalha, hoje não vai lá trabalhar, que vai lá haver uma reunião. Natural. Portanto, a secretária, eu era secretário de redação, tinha realmente uma secretária, mas era uma secretária para tudo, não é? A nossa redação era aquilo. Era uma mesa talvez como esta, então, um bocadinho maior e mais bonita, devo dizer, mais maciça, não é? Mais interessante. E então, portanto, eu fui desalojado. E perguntei, e tal, o senhor não sei quantos diz-lhe e tal. Então fiquei a saber que ia haver aí uma conferência de imprensa clandestina com os tipos do movimento dos capitães. Não, aliás, na altura, eu fui lá buscar as minhas coisas e tal, e fiquei, evidentemente, para essa conferência de imprensa, para a qual não me meti nem prego nem estopa. Não é? E, portanto, apareceram dois militares do movimento dos capitães. Alguma coisa de que a gente ouvia falar, e da Seara conhecíamos, evidentemente, o movimento dos capitães, falava-se do movimento dos capitães, e, sobretudo, a seguir ao 16 de março, a tentativa de golpe, também chamada intentona, das Caldas da Rainha, portanto, o movimento dos capitães está vivo, mas por acaso foi derrotado. Quer dizer, naquele 16 de março, parecia até, olha, se calhar acabou. E então, 2 dias depois, tinham vindo muitos jornalistas estrangeiros, sobretudo de Espanha. Horas depois estavam cá, não é? De jornais vários. E, como nestas alturas, além dos correspondentes de imprensa, também vieram repórteres de França e da Grã-Bretanha, de Inglaterra, como nós dizemos, não sei se da Suíça também, mas pronto, estes estavam, não é? Não era nada de novo. Quer dizer, para mim era, não é? Mas eu já sabia que quando havia alguma coisa, para além dos colaboradores ou correspondentes de imprensa estrangeira, quando vinham, como eu depois também como jornalista me costumei a fazer, não é? Quando se vai a um país e há um golpe de Estado, há uma coisa qualquer, há 2 fontes principais. Quem está no poder e quem está na oposição. Quem está no poder, quem vinha a Lisboa, não é? Quem está no poder, ia-se ao Palácio Foz, onde estava a Secretaria de Estado da Informação e Turismo, e onde estava um gabinete, e tinha-se lá o ponto de vista do regime, ou ia-se a jornais da oposição. Era mais difícil encontrar-se com um Dr. Mário Soares, ou com, se por acaso cá estivesse, não é? Ou muito menos com um Cunhal, e com pessoas do PCP. Portanto, as pessoas iam aos jornais da oposição. Quais eram, tanto quanto eu sei, podia haver mais, mas havia realmente 3 sítios onde as pessoas iam. Era o República, o jornal republicano, o jornal da oposição, Raul Rego, não é? O República. Era o Diário de Lisboa. E era a Seara Nova. Estes podiam ir a outros, mas, na verdade, a estes jornais, normalmente os correspondentes iam, os enviados especiais iam. Sabiam que ali podiam encontrar um outro ponto de vista, ou até algum contacto útil, não é? Na área da oposição. Portanto, isto não era nada de novo. Para mim, a novidade é ver 2 fulanos que se apresentam como representantes do movimento dos capitães. Já tinham saído textos, já tinham saído panfletos, nessa altura, mas agora ver ao vivo 2 homens, não é? E eu assistia àquilo de boca aberta. Não é? 2 fulanos nos estão a dizer o movimento vai continuar e explicar aos jornalistas presentes. Não me lembro de nenhum rosto. Não fiz nenhum contacto com nenhum deles. No fundo, eu acho que eu era todo olho. Era para aqueles 2 senhores que estavam ali, que se apresentaram, um como capitão e outro como alferes. Dos poucos alferes que fazia parte do movimento. O capitão era Teófilo Bento e o alferes era o alferes Geraldes.
Pronto, e eles disseram, nós vamos continuar. Pronto. Evidentemente que isto não veio da Seara Nova. Evidentemente que isto não veio em jornal nenhum português. E se algum jornal... Não estava lá jornalista português nenhum. Eu pensei que estivesse lá o Fernando Correia e mais tarde perguntei ao Fernando Correia e ele não se lembra. Portanto, provavelmente, isto foi tudo feito pelo António Reis. Porquê? Porque o António Reis era do mesmo quartel, não é? No Lumiar, do mesmo quartel onde que eram Teófilo Bento e ele era lá, alferes não, aspirante miliciano, era do mesmo quartel. E, portanto, ele levou-os lá na sequência de... Porquê? Porque ele também era dos poucos milicianos que estava no segredo dos deuses. Não é? Portanto, isso são as minhas deduções posteriores. Aliás, foram confirmadas depois em conversas com o António Reis, ainda lá na Seara. E, portanto, imagina, a Seara permitiu-me, a Seara foi, talvez, eu nunca li, aliás, nem nunca li nada sobre esta conferência de imprensa, coisa que para mim é estranha. Provavelmente há nos jornais estrangeiros. Seria uma boa pesquisa a fazer. Os jornais espanhóis, alguns dos quais já não existem. Eu lembro do Pueblo, que era um jornal, acho que dos sindicatos espanhóis, vindo do franquismo, mas tinha muita liberdade e fazia muitas coisas sobre isto, de revistas, etc. Mas, na verdade, isto não vem da Seara, como é evidente. Nem a Seara tentou fazer nada, como é evidente, não ia dizer na nossa redação, anteontem estiveram dois. Não, nada disto. Agora, assistir a esta conferência de imprensa é realmente um privilégio, e, para mim, mas também acho que é uma coroa de louros para a Seara Nova, não é? A Seara Nova albergou a primeira conferência de imprensa clandestina, penso eu. E talvez única, do movimento dos capitães, 2 dias depois das Caldas da Rainha, a dizer as Caldas da Rainha não foi o fim do movimento dos capitães, nós vamos continuar. Portanto, isto é uma coisa, 18, 19, não estava à espera. É de uma semana e pouco depois, também um dia, chego à Seara e a mesma senhora diz assim, está ali um senhor que quer falar consigo. Mas quem é? Ele diz que é capitão, não sei o quê. Então, capitão, não conheço nenhum capitão. Então, está bem, mas mano. Então aparece o mesmo Teófilo Bento. Da Escola Prática de Administração Militar. Da Escola Prática de Administração Militar. E que... eu fiquei... Onde é que a gente pode falar um bocado? Ele assim fala, a militar. Salgueiro Maia também falava assim, muito expansivo, não é? Onde é que a gente pode falar um bocado assim? E eu disse assim, perguntei à senhora, está alguém ali no gabinete do Garibaldi? O gabinete do Garibaldi era aberto, tinha assim uma coisa e tal, mas tinha assim um bocadinho, era reservado. Entrava-se na Seara, era à esquerda, ao passo que... Não está ninguém, o Garibaldi disse só deve vir mais tarde e tal. Então, fomos por lá, sentámos-nos num sofá. E pergunta assim o capitão. Diz assim o capitão. Olha, disseram-me que você trabalhou da rádio e da televisão também. Nós, como sabe, vamos fazer um golpe de Estado. E precisávamos, e nós, a minha unidade, vai ocupar a IRTP e se calhar também a rádio. Preciso que você me dê uns nomes dos tipos que a gente tem que neutralizar. Epá, eu ia morrendo. Neutralizar na linguagem militar significa, no mínimo, prender. No máximo, dar um tiro. Eu achei... E, além disso, ele falou aquilo alto. Quer dizer, provavelmente a senhora que estava ali ao lado tinha ouvido, não é? E nunca mais deixou de falar alto, de resto. Eu achei aquilo demais. E confesso que lhe disse... Fui sincero. Disse assim, olha, Ele queria saber, na rádio não, ele diz assim, na emissora e na televisão, na emissora nacional, que era no Queilas, e na televisão. E eu disse, olha, eu na televisão realmente colaborei, fiz um programa à hora do almoço, quando começou a programação da hora do almoço, eu fiz lá um programa, como colaborador externo,
Na emissora nunca trabalhei, portanto eu não conheço essas pessoas e tal, não sei o quê. Mas tem que saber alguma coisa. E tal. Sim, bom, lá começámos. Ele começou-se a impacientar um bocadinho, devia estar a pensar que eu estava a fugir e estava cheio de medo e tal. E a essa altura disse-lhe assim, olha, mas eu além disso, assim, eu posso lhe dar nomes de pessoas porreiras. Foi assim que eu disse. Acho que foi esta a palavra que eu... Quer dizer, aqueles que quando vocês chegarem lá, no Rádio Clube Português, por exemplo. As pessoas dos noticiários. E lembro que lhe dei, João Paulo Guerra. O João Paulo Guerra tinha sido proibido de trabalhar recentemente. Mas o Joaquim Furtado, o Júlio Isidro, bem, pessoas que trabalhavam e tal, esses tipos, vocês chegam lá, mesmo os tipos mais conservadores, vocês não sei o quê, mas não. E ele já assim um bocadinho de coisa e tal. Está bem, mas eu interessa bem a televisão. Então, diga-me lá. Portanto, quando a gente sobe a rampa, quando é que a gente encontra a polícia? Bem, não me lembro da polícia. Não se lembra da polícia. Não me lembro, mas quer dizer, há lá a princípio, né, tem que ser... Bom, lá começou a ser... Ele já estava impaciente a dizer assim, desenho lá. Então, portanto, a gente vai da Alameda das Linhas de Torres e começa a dizer... E eu primeiro disse assim, olha, que eu desenho muito mal. Foi das piores notas que eu tive no liceu, foi a desenho e a matemática. Mas eu comecei e tal a fazer. Então, chegamos aqui e tal, depois há a rampa e depois, para onde é que fica a redação? Para onde é que ficam os programas? E depois o que ele queria saber é assim, onde é que a gente deita abaixo a emissão? Isso é que eu não sei, eu realmente não sabia. Não é? E por isso mesmo pensei assim, enquanto estávamos assim a falar, aparece o Garibaldi, o meu diretor. Eu levantei-me, respeitoso, e disse, Zé Garibaldi, olha, é o capitão Teófilo Bento. E ele disse, sim, veio aqui falar comigo, não sei, eu posso ir para outra sala. Não, continue. E falávamos disto. Estávamos os dois sentados assim, e o Garibaldi estava assim. E eu de vez em quando olhava, quando o Teófilo dizia assim uma coisa do género, não é? Aquela mais coisa. Mas então vamos lá, mas a gente então... Quem é o gajo que a gente vai neutralizar e tal. Eu olhava e via o José Garibaldi olhar com um ar severo para mim. Bom, aquilo acabou, o senhor levou o croquis, eu despedi-me, e quando regressei, o José Garibaldi dizia, eu quero falar contigo e tal. Tu conheces este caramelo? Disse-lhe, é o capitão Teófilo Bento. Mas quem ele é? Quem é que ele é? Esteve aqui há 8 dias. Veio cá fazer o quê? Não, naquela conferência de imprensa. Portanto, hoje presumo que ele não estava. Aquela conferência de imprensa, uma coisa, estava o António Reis e tal. Mas tu tens a certeza que ele não é ele não disse infiltrado, não é um provocador? Eu disse, desculpa lá, se ele é um provocador, o António Reis tinha que saber. Então ele foi apresentado como... E o Garibaldi diz-me, tu estás aqui há poucos meses. A Seara Nova é uma revista da oposição. E é uma revista que está sempre debaixo do olho do regime. A PIDE pode mandar aqui um provocador, E um dia destes nós estamos tramados, É preciso ter cuidado. Portanto, em linguagem militar, ele passou uma pisada, não é? Como se dizia na linguagem militar. Coisa que realmente eu disse, mas também ao mesmo tempo achei estranho. Achei estranho, porque, e atirei aquilo para o António Reis, não é? Bom, nos dias seguintes, eu fui gozando com o António Reis, que quando ele vinha e tal, então quando é que é esse golpe de Estado e tal? Golpe de Estado. Portanto, isto foi no dia 1 de abril, que é o dia das mentiras. No dia 18 de abril, outra vez a Seara, está sempre a Seara. Na minha vida, a partir do 16 de março, já antes eram as outras coisas, mas a partir do 16 de março, tudo aquilo que nós podemos dizer que é o 25 de abril, o imediato pré-25 de abril, é passado na Seara Nova com estas coisas extraordinárias. E é outra. Talvez, eu agora também, isso basta ir ver aos jornais de então, talvez no 16 de abril, ou 17 de abril, ou o máximo 18 de abril, vem nos jornais da manhã uma nota, não sei se do Ministério do Interior, se da própria PIDE-DGS, sobre o desmantelamento
de uma célula do PCP que estava a preparar o 1º de Maio e vem um conjunto de nomes de pessoas que tinham sido detidas pela polícia política. E quando eu começo a ler, está lá o meu chefe de redação, Fernando Correia. E está lá também, julgo eu, porque mas eu soube isso, eu agora não sei se portanto foi a posteriori ou não. Eu quando cheguei à Seara nessa manhã, de novo a senhora, cujo nome eu tenho tanta pena, não foi sempre o meu primeiro informador, era uma senhora que não era jornalista, nem era da redação, que me disse, já viu os jornais e tal, foi preso o Fernando Correia e o José Garibaldi fugiu, está na clandestinidade. Bom, eu fiquei para morrer. O José Garibaldi tinha-me dito, tem cuidado, tu estás aqui há pouco tempo. O Fernando Correia era meu chefe de redação. E eu pensei assim, então se calhar, quer dizer, aquilo do 1º de Maio era um pretexto. O que eles tinham no meio daquilo tudo, tinham prendido 2 homens que eram da Seara Nova, que eram os meus diretos e que tinham sido pessoas que provavelmente tinham sido denunciadas, se calhar, pelo provocador capital, sabia lá eu. Não é? Portanto, apanhei um susto. E é ainda na Seara Nova que no dia 22, isto parece tudo imitado, as coisas do 25 de Abril são tão extraordinárias que são inacreditáveis. E quanto mais o tempo passa, uma pessoa pergunta-se, mas como é que isto é possível? No dia 22 ou 23, basta ir à coleção, e eu fui aqui há tempos, à coleção, que está toda, naturalmente, na Biblioteca Nacional, mas à coleção que está disponível online na Fundação Mário Soares, do Diário de Lisboa. São para aí 4 ou 5 da tarde. Eu estou na Seara Nova e leio o Diário de Lisboa. E no Diário de Lisboa vem uma pequenina notícia, que diz assim: Carlos Cruz abandona o telejornal. O Carlos Cruz era com o Henrique Mendes e outros, não é? Era o rosto do telejornal. Ele não era jornalista, era o locutor, mas era realmente o rosto do telejornal. Carlos Cruz abandona o telejornal. E eu lembrei-me que uns tempos antes de eu ir para a Deutsche Welle, o Carlos Cruz eu tinha trabalhado com o Carlos Cruz no PBX, no programa do Rádio Clube Português. E o Carlos Cruz, eu e o Zé Nuno Martins fomos, digamos, os primeiros convidados de homens que estavam a começar na rádio. Ora, um ano antes de eu ir quando eu fui para a Deutsche Welle, o Carlos Cruz, com quem eu tinha trabalhado, ele tinha sido com o José Fialho Gouveia, eram os realizadores de um programa chamado PBX, no Rádio Clube Português, e ele tinha-me convidado a mim e ao Zé Nuno Martins como os tipos, digamos, estamos em 67, os tipos que, os jovens, os mais jovens, estavam a começar na rádio e tal. E eu tinha uma relação um bocadinho distante, mas boa, com o Carlos Cruz e com o Zé Fialho Gouveia. E, portanto, ele convidou-me para almoçar. Ele, entanto, tinha-se tornado também nosso amigo, não é? Ele era muito amigo do Joaquim Furtado e tudo isso, enfim, aquelas coisas. Então ele oferece-me um almoço e depois diz-me assim, olha, quero, se vocês precisarem de alguma coisa e tal, que eu tinha acabado de nascer o meu segundo filho há 15 dias, quando eu fui para a Alemanha. E depois disse-me assim, olha, tu tens ideia que eu sou um bocadinho ligado a este regime, não é? E eu disse, não, Carlos, quer dizer, tu apresentas o telejornal todas as noites, não é? Quer dizer, e ele disse, pois, um dia vais ter a surpresa de ver, quando isto me chegar aqui, que eu abandono o telejornal. E então, eu quando li aquela notícia, daí a pouco apareceu o António Reis lá na redação, como acontecia todos os dias, e eu disse assim ao António Reis, porque quase sempre nós tínhamos discussões sobre aquilo, assim, agora acredito que vai haver o golpe de Estado, pá. Então porquê? O Carlos Cruz abandonou o telejornal, ele é sempre muito bem informado, pá, ele já não aguenta, ele não quer estar lá nesse dia, pá, de certeza absoluta. Isto não é de desconsideração pelo Carlos Cruz, é até muita consideração pela inteligência prática do Carlos Cruz. E o Carlos Cruz, eu já uma vez contei isto ao Carlos Cruz e ele já não se lembrava disso, eu disse assim, tu fizeste mais do que o António Reis acreditar que o golpe de Estado se ia fazer mesmo. Portanto, isto foi na Seara Nova.
no dia 25 de abril de 1974, não é a Seara Nova, eu já não fui para a Seara Nova, porque fui desviado por uma informação de que Lisboa estava cercada, eu fui para lá e, portanto, nessa manhã e nessa tarde foi o primeiro dia que eu faltei ao trabalho da Seara Nova. E depois também foi aquilo em que eu senti, devo dizer, que o meu tempo na Seara Nova tinha acabado, porque acabava a censura, era outro tempo. E era tempo de eu voltar àquilo que era realmente a minha paixão, que era a rádio. E, portanto, a última coisa que eu fiz na Seara Nova foi escrever um texto sobre aquilo que eu tinha visto, que é esse nascimento do 25 de Abril, e que passava por três coisas para mim muito importantes. Era aquilo que eu tinha visto, que era as tropas comandadas pelo Maia, meu colega de liceu, a acabarem com o regime do ponto de vista militar, a chegada de Soares e de Cunhal e a libertação dos presos políticos. Um dos quais está junto de Soares, quando Soares, acho eu, quando Soares aparece na estação de Santa Apolónia. E, portanto, a minha última entrega à Seara Nova, em jeito de agradecimento, é, no fundo, a minha crónica do 25 de Abril, e que julgo que saiu no número de maio, afinal, e eles fizeram talvez um número especial, não me lembro, mas isso os senhores investigadores vão concluir. Muito obrigado, Adelino. Foi um grande prazer este testemunho tão absolutamente vivido e intenso dos últimos 6 meses da Seara. Eu quero agradecer a 3 pessoas, mas quero agradecer a Leonor Martinho Simões, que foi a pessoa que disse ao chefe de redação: olha, há um fulano que não se importa de vir para aqui. Quero agradecer ao Fernando Correia e à Seara Nova por esses meses absolutamente diferentes e afinal tão interessantes para mim, porque foi lá que eu comecei a viver também o 25 de Abril e, portanto, é uma experiência extraordinária. E já agora, também, a Seara Nova foi esse meu companheiro, juntamente com outras 3 revistas, uma portuguesa e 2 estrangeiras. As minhas leituras, quando eu comecei a fazer a aprendizagem, nunca estive ligado, não é? Mas a minha aprendizagem política de leituras eram feitas com a Seara Nova, com o Tempo e o Modo, com a revista Triunfo espanhola e com o Novel Ops. E, portanto, a Seara Nova fez parte disso e tive o prazer de estar no 25 de Abril, afinal, a partir de 17 ou 18 de Março, a viver o 25 de Abril sem o saber, nas instalações da Seara Nova. Pronto, não foi necessário em Colónia perguntar se o fascismo tinha acabado, pudeste sê-lo de viva voz logo no próprio dia. No próprio dia, ao microfone da estação de rádio onde estava proibido de trabalhar. Exatamente. Só o 25 de Abril é que pode dar esta felicidade. Essa glória, claro.